Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios e dessa vez a gente vai falar sobre top 3 criptos do setor de guildas em blockchain, tá? Só antes da gente falar disso, um recadinho rápido, porque recentemente nós tivemos alguns dos nossos alunos que conseguiram capturar mais de 50 mil reais com o airdrop da Gito, uma distribuição gratuita de criptos e para a qual algumas pessoas da nossa comunidade estavam qualificadas. Então o setor de airdrops é um setor arriscado, não é sempre que nós vamos ver recompensas tão grandes, porém por somente R$ 1 por dia você pode fazer parte lá da nossa comunidade e também participar na caçada por futuros airdrops. Se você quiser fazer parte da comunidade exclusiva de airdrops da Mercúrios com vídeos tutoriais, um setor para você tirar dúvidas e com os PDFs completos juntos com vídeos te explicando exatamente como nós estamos pensando em capturar os próximos airdrops, é só clicar no primeiro link aqui da descrição no Mercúrios Starter, tá, pessoal? Agora sim, vamos falar aqui um pouco sobre criptos de guildas, né? E antes de tudo, é válido a gente falar um pouco sobre setor de jogos de maneira geral, né, pessoal? Muita gente não sabe disso, mas jogos hoje no mundo movimentam mais dinheiro do que indústrias como cinema, indústrias como TV, música e outras mídias de entretenimento, né? O que significa que jogos tendem a gerar uma receita muito alta para as empresas que estão expostas dentro desse setor. E quando a gente fala de jogos em cripto, eles começaram a ganhar uma relevância em termos de investimentos, principalmente ali a partir de 2021, né? Na parte vermelha ali, em que a gente vê selecionado dentro desse mundo global ali de investimentos em jogos, os investimentos utilizados para a produção de jogos em blockchain. E aí a gente pode ter diversas funcionalidades que vão surgir a partir disso, né? Principalmente com os usuários tendo a posse real dos seus ativos que estariam ali registrados em blockchain, né? Pois bem, pessoal, as guildas, elas são um desses setores dentro do mercado de jogos e para onde a gente está olhando e começou a estudar, principalmente para pensar em formas de se expor dentro desse setor em um próximo ciclo no qual os jogos possam tomar uma relevância maior dentro do mercado de cripto. Pessoal, as guildas, elas foram um setor que bombou muito durante 2021, principalmente por conta da estrutura dos jogos Play to Earn, e depois esse setor acabou naufragando principalmente ali em 2022, tá? Então aqui eu vou mostrar basicamente qual foi o caso do Axie Infinity e dos jogos Play to Earn, e aí eu vou já dessa maneira explicar o que são as guildas, né? Qual que é esse setor do mercado de jogos. Esses jogos de Play to Earn, né, também chamados de jogar para ganhar, foram uma febre que surgiu no mercado cripto, principalmente em 2021, e por meio desses jogos os jogadores podiam jogar ali dentro e ganharem lucros em cripto que podiam chegar das mais diversas formas. A maioria desses jogos se provou insustentável, né, porque existiam ali valorizações que só se sustentavam enquanto mais jogadores entravam naquela dinâmica. Era como se fosse um grande esquema de pirâmide, né, ou então uma grande bolha financeira. O maior desses jogos foi o Axie Infinity e muitos desses jogos possuíam grandes barreiras de entrada. E é aí que as guildas entram, né? Então imagina que, por exemplo, no caso do Axie Infinity, nós tínhamos os Axies, que são esses NFTs, né, como se fossem uns Pokémons ali, e esses Axies eram necessários para o jogador formar um time e começar a jogar o jogo, né? Ali dentro ele vai tentar competir para ganhar mais Axies, mais recompensas, né? E obviamente uma hora esse sistema quebrou, mas em um determinado momento esses Axies estavam muito caros, né? E aí a gente tinha ali compradores desses Axies e os vendedores deles no mercado. Porém, também existia o caso ali em que esse comprador ele não detinha o dinheiro para poder realizar a compra de um Axie, né? E aí surge o modelo de guildas, porque nesse caso aqui a gente tem um comprador que é um jogador, né? Ele quer jogar Axie Infinity, ele tem o tempo disponível e um proprietário ali de um Axie que ele tá ocioso, né? Ou seja, aquele Axie ele tá parado, é como se fosse uma casa que não está sendo alugada. E aí surgiam as guildas de jogos, né? Aqui eu coloquei a YGG, que foi uma das principais guildas naquele momento de mercado, né? As guildas, elas basicamente compram esses Axies, né? E distribuem eles ali como se fosse um aluguel para jogadores de Axies que não têm dinheiro para comprá-los, né? E aí isso funciona como um sistema de aluguel. Esses jogadores ganham dinheiro nesses jogos e aí transferem uma parte desse rendimento para as guildas, tá, pessoal? O que acontece é que quando esse modelo insustentável naufragou, a gente viu a receita dessas guildas por meio do Axie Infinity caindo vertiginosamente, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, e na maioria dos jogos Play to Earn aconteceu a mesma coisa, tá?
Só que aí a gente chega no ponto que eu queria trazer nesse vídeo, né? Apesar desse modelo das guildas não ter funcionado, muitas pessoas se esqueceram delas, né? Porém, essas guildas hoje, né, elas em boa parte se transformaram em baús abandonados cheios de dinheiro, né? Muitos desses projetos, eles ganharam muito capital naquela época, muito dinheiro, e agora eles precisam investir esse dinheiro, né? Se reinventar, vão surgindo novos tipos de modelos de negócios, né? Porque muitas dessas guildas hoje têm milhões de dólares parados lá. Então, obviamente, aquele modelo passado de guildas não é mais sustentável. Porém, agora, essas guildas podem usar esse dinheiro para buscar novas oportunidades de investimento dentro do mercado de jogos, e é por isso que a gente foi fazer um estudo e investigar esse setor, tá, pessoal? A gente não investe nesse setor, porém a gente está acompanhando de perto, justamente porque a gente tem um novo aquecimento do mercado, jogos blockchain podem chamar atenção, e esses caras, em boa medida, têm muito dinheiro parado que eles podem usar em outras verticais ali de investimentos dentro do mercado de jogos, além de muitas dessas guildas ainda terem uma base de usuários, né, de jogadores que possuem algum tipo de relação com elas, tá? Então agora sim a gente pode falar um pouco dessas top 3 guildas ali, as que mais se destacam no mercado e que nós estamos estudando, né? Repetindo, hoje nós não investimos, existem diversos problemas relacionados a elas, porém nós estamos estudando porque pode ser que no futuro elas apontem para algum tipo de oportunidade, tá, pessoal? A primeira delas é a YZG. Essa é uma das guildas com maior comunidade, seja em termos de token holders, né, que vocês estão vendo aqui nessa barra amarela, seja nas mídias sociais, né, por exemplo, é a guilda que mais possui seguidores no Twitter, isso daí remanescente daquele bull market de 2021. Ela era fortemente dependente do Axie Infinity e também enfrentou forte queda de receita e atualmente possui um modelo semelhante a um fundo de investimentos, com boa parte desse fundo de investimentos estando no próprio token YZG, né? Aqui eu estou mostrando para vocês como a receita dessa guilda, né, da YZG, caiu vertiginosamente após o final de 2021, e aqui eu estou mostrando uma parte dessa alocação, né, que eles possuem ali em projetos. Percebam que mais ou menos 41% disso está em games, seja em NFTs, seja em criptos de jogos, né, nas quais eles estão investindo, e também tem uma parte disso que está nos próprios tokens da guilda, ou então em outros tipos de infraestrutura, outros tipos de tokens, tá? O token da YZG, ele possui um papel de governança e staking para ter acesso aos ganhos da guilda, né? Então, basicamente, é dessa maneira que esse token aí visa uma valorização. A segunda guilda que eu queria trazer aqui para vocês é a Merit Circle, tá? Ela está dentre as guildas que mais receberam financiamento e está com mais dinheiro em tesouro, né? Então ela foi a segunda guilda na história que mais recebeu investimentos públicos e privados, tá? E hoje ela é a segunda guilda ali com mais de 90 milhões de dólares em termos de alocação total na sua tesouraria, tá? Ou seja, esses caras são um grande baú de dinheiro e em boa medida talvez eles nem saibam o que fazer com esse dinheiro todo, né? Mais ou menos 90 milhões de dólares. Assim como outras guildas, eles tiveram a sua receita fortemente impactada pela receita, né, pela queda dos jogos Play to Earn, e dessa maneira a Merit Circle pivotou o seu modelo de negócios e hoje eles estão em uma mudança de tokens, né? Existem algumas propostas de governança com relação a isso, é um processo que ainda está acontecendo, mudando o seu token para o que seria o token BIM, tá? E aí aqui eu estou mostrando para vocês novamente a queda na geração de receita dessa guilda aqui. E aqui um pouco dessas verticais deles, né? Vocês podem perceber ali que a gente tem desenvolvimento e incubação de jogos, né? A gente tem os jogos, né, de maneira mais concreta, e também tem a infraestrutura, né? Além ali, obviamente, da primeira linha que trata de investimentos, né, propriamente ditos, que são uma mistura de venture capital com hedge funds, tá? A infraestrutura deles, aí que entra esse tal do token BIM, porque eles criaram em parceria com a Avalanche uma blockchain, né, que seria focada em games, né? Lembra um pouco do modelo da Immutable X, e que agora a Immutable X tem parceria com a Polygon, né? Enfim, então eles fizeram essa parceria com a Avalanche, né? E o token BIM seria ali o token de gas dessa rede. Isso aí ainda está caminhando, né, em termos de proposta de governança. Uma parte já foi feita, outra parte ainda está sendo discutida, tá? A tesouraria conta com investimentos em venture capital, né, caixa, NFTs e também tokens líquidos, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês como que esse balanço da tesouraria foi se alterando ao longo do tempo, né? Percebam que ele já foi maior, eles tiveram uma série de prejuízos, como
como praticamente todo mundo em cripto em 2022, porém eles ainda possuem uma tesouraria bem robusta, tá? E a última guilda que eu queria mostrar para vocês aqui é a GuildFi. Ela também está aqui, né? Ela é a guilda que mais recebeu investimentos em termos de aporte, né, para o desenvolvimento deles. É a guilda com maior tesouraria, mais de 90 milhões de dólares também, assim como é o caso da Merit Circle, tá? Eles têm uma distribuição de tesouro que inclui tokens como o Ethereum, STEther, mas uma boa parte também está nos tokens da própria GuildFi, né? Além de investimentos em alguns tokens de jogos, do mercado de NFTs e assim por diante. Eles lançaram o MVP, né? Ou seja, o produto mínimo viável deles ali no terceiro trimestre de 2021, né? Então assim, eles acabaram não conseguindo ganhar tanta tração em forma de guildas, porém eles têm um projeto extremamente ambicioso e com várias verticais tentando integrar esse ecossistema de jogos blockchain, tá? Então eles têm desde a construção de infraestrutura para a criação de novos jogos até a criação de o que seriam mais ou menos ali marketplaces, né, de NFTs. Tem também um ferramental que eles oferecem para a criação de jogos. Eles possuem, obviamente, a tesouraria deles, né, uma vertical ali mais de investimentos. Eles têm, inclusive, um mercado que é feito para outras guildas, né, então um Guild as a Service, que seria ali um ferramental para que outras pessoas que querem criar guildas utilizem, né, o sistema da GuildFi. Então, assim, são várias verticais, não possuem um foco específico, né, e ainda estão engatinhando em termos de apresentar um modelo de negócios mais sustentável, e por incrível que pareça, esses são os caras que mais têm esse dinheiro guardado remanescente aí para o mercado de jogos, tá? Em teoria, o token deles deve servir como um reflexo do índice das atividades econômicas do protocolo, o que é um pouco abrangente, é um pouco genérico, mas é a explicação que eles oferecem, tá, pessoal? E também como governança e para oferecendo outros benefícios para quem compõe a DAO da GuildFi, né? Então, em relação ao acesso a jogos, possíveis competições por airdrops, enfim, coisas nesse sentido, tá? Então, basicamente, esse aqui é um overview desse setor de guildas. Como eu disse para vocês, hoje nós não investimos, tá? Porém, essas guildas, elas não estão abandonadas, tá? Muitas pessoas se esquecem delas, mas elas têm milhões, dezenas de milhões de dólares em tesouraria. Pelo menos quando a gente fala das maiores. E o mercado de jogos pode crescer muito no futuro. Então, nós estamos acompanhando essas guildas, principalmente para entender se ali dentro pode surgir uma oportunidade, porque elas, em boa medida, estão investindo em infraestrutura para jogos, infraestruturas para NFTs, a construção de fundos de investimentos em jogos, por exemplo. Então é por isso que a gente tem acompanhado esse setor, tá? Se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar o like, e para quem tem interesse em participar da caça de airdrops, não se esqueçam novamente de acessar o link da Mercúrios Starter aqui na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui e até mais, pessoal. Valeu!